Graça e paz, irmãos e irmãs. O nosso texto de hoje é 2 Coríntios 13, de 11 a 14, e estamos experimentando a graça para todos. Tendo instruído a igreja quanto à reconciliação, à generosidade e à consciência de fraqueza, Paulo conclui a carta. Nessa sua saudação final ou despedida, há orientação, promessa e bênção para os coríntios e para nós também. 2 Coríntios 13, de 11 a 14. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todos os santos enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Eu gostaria de propor que o Deus Trino é o nosso parceiro na edificação de igrejas firmes e fortes. Para realizarmos o que nos cabe nessa edificação, precisamos tomar 3 atitudes. A primeira atitude é considerar a orientação de Deus, versos 11 a 13. Paulo começa a sua saudação final despedindo-se dos coríntios. Embora diga sem mais, ele ainda tem algo a dizer aos irmãos. O apóstolo lhes dá 5 orientações através de 5 imperativos claros. A primeira orientação é: procurem aperfeiçoar-se. Aperfeiçoar-se aqui é tornar-se o que deve ser. Os discípulos de Jesus tornam-se como Jesus, são conformados à sua imagem. A segunda orientação é: exortem-se mutuamente. Exortar uns aos outros é sinônimo de encorajar uns aos outros. É colocar-se ao lado do irmão e ajudá-lo a seguir adiante na caminhada. A terceira orientação é: tenha um só pensamento. Obviamente, não é pensar a mesma coisa sobre tudo. Isso é uniformidade. Antes, é pensar a mesma coisa sobre o que é essencial. E isso é unidade. A quarta orientação é: vivam em paz. Viver em paz é se empenhar em cultivar ou conservar a harmonia. A paz é o produto ou resultado da unidade do Espírito na vida da comunidade. E a quinta orientação é: saúdem uns aos outros com um beijo santo. Saudar uns aos outros é o mesmo que cumprimentar uns aos outros. Quem saúda move-se na direção do irmão em acolhimento fraterno. Consideremos atentamente as orientações de Deus na edificação da nossa igreja. Seremos como Jesus quando o imitarmos na vida, todos os dias, em todos os lugares. Nesta imitação a Jesus, a comunidade é muito importante. É nela que praticamos o encorajamento mútuo. Porém, sabemos que na vida comunitária há desafios. E um dos maiores é a unidade na diversidade. E uma coisa é certa: é só através dessa unidade que experimentamos a paz uns com os outros. E, como Jesus nos ensinou, seremos felizes quando formos fazedores de paz. Um gesto simples do fazedor de paz é o cumprimento. Esse movimento intencional na direção dos nossos irmãos. Movimento que comunica acolhimento fraterno. A segunda atitude é considerar a promessa de Deus, verso 11. Na transição do verso 11 para o verso 12, em meio às orientações,
Paulo anuncia uma preciosa promessa. Ele declara: "E o Deus de amor e paz estará com vocês." Nessa promessa, a presença de Deus entre os irmãos está garantida. E nela, o apóstolo destaca duas características de Deus. Ele é o Deus de amor e o Deus de paz. O amor é a essência de quem Deus é. Desse amor derivam a sua misericórdia, a sua graça e a sua bondade. E a paz é o que, desde o início, Deus deseja para a sua criação, o Shalom. Shalom é a plena harmonia com Deus, consigo, com o próximo e com a criação toda. Depois da queda, a paz é o resultado da reconciliação promovida pela morte e ressurreição de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Consideremos atentamente a promessa de Deus na edificação da nossa igreja. Independentemente do nosso momento de vida, seja ele bom ou ruim, Deus está conosco. Deus não promete o livramento da aflição. Todavia, ele garante a sua presença na aflição. Ele sempre estará conosco, nos comunicando o seu amor leal. Na maior parte das vezes, essa comunicação se dará através da presença dos nossos irmãos, no chamado dia mau. E como assim o é? Em toda e qualquer circunstância, nós podemos experimentar a paz do Senhor, o seu Shalom, que excede a todo e qualquer entendimento. Essa é uma das incontáveis promessas de Deus para nós, que possamos desfrutá-la plenamente. A terceira atitude é considerar a bênção de Deus. Verso 14. Paulo conclui a carta com a conhecida bênção apostólica. Essa bênção é notadamente trinitária. Ela cita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas, um só Deus. Ela está dividida em 3 belas declarações. A primeira é sobre a graça do Senhor Jesus Cristo. Sobre esse texto, N.T. Wright diz: nós poderíamos dizer assim: Jesus é a promessa que o Deus generoso e autodoador se tornou. Jesus incorporou a graça de Deus. Em Jesus, a graça se tornou humana, porque era isso que a graça precisava fazer para ser ela mesma em plenitude, dar-se a si mesma pelo mundo. Então podemos, com toda propriedade, falar da graça do Senhor, o Rei Jesus. E podemos orar como Paulo faz aqui, para que essa graça seja poderosamente ativa na vida da igreja. A segunda declaração é sobre o amor de Deus, o Pai. Wright continua: no Novo Testamento, o amor de Deus não é apenas um simples aspecto do seu caráter. É o ponto crucial, a essência de quem Deus é. Nenhuma das múltiplas opções naquele mundo religioso pluralista falava de um único Deus que, em sua mais íntima natureza, fosse amor. E a terceira declaração é sobre a comunhão do Espírito Santo. E Wright continua: mas aqueles que são agarrados por esse amor, aqueles que têm a graça do Senhor Jesus em seu sangue, juntos formam uma família que o mundo nunca tinha visto. É uma família chamada para compartilhar uma vida em comum, a koinonia. Consideremos atentamente a bênção de Deus na edificação da nossa igreja. Ele deseja derramar abundantemente sobre nós graça, amor e comunhão. A graça do Senhor Jesus Cristo é para todos, como temos anunciado nessa série.
É a graça daquele que se fez um de nós e que é capaz de nos fortalecer nas nossas fraquezas. É a graça acolhedora e transformadora, graça que a todos nós basta. O amor de Deus o Pai é tanto a sua essência quanto o chão sobre o qual ficamos de pé. É amor leal e constante, apesar das nossas incoerências e inconstâncias. É amor que nos constrange, que é poderoso para promover mudanças profundas em nós. E a comunhão do Espírito Santo. A nossa missão como Redê é ser uma comunidade de discípulos a serviço do Reino. Assim como a Trindade é a comunhão eterna do Pai, do Filho e do Espírito Santo, três pessoas diferentes que vivem em unidade, a Igreja é a comunhão histórica dos pecadores que foram reconciliados com Deus. Pessoas diferentes que também vivem em unidade. Portanto, irmãos e irmãs, consideremos atentamente a orientação de Deus, a promessa de Deus e a bênção de Deus. A minha oração é que sejamos uma igreja firme e forte na maravilhosa graça do nosso bom Deus. Que assim seja e um grande abraço.